E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do professor André Borba. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre física. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre a termologia. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre essa grande área importantíssima na física. Tá legal? Então primeiro de tudo, né? A termologia ela é a parte da física que vai estudar os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou as mudanças de estado físico. Quer dizer, são fenômenos relacionados a mudanças de temperatura, seja na elevação ou diminuição da temperatura, ou na mudança de estado físico, que são aquelas mudanças que nós estudamos desde o ensino fundamental, né? Que é solidificação, evaporação, liquefação, enfim, essas mudanças que nós aprendemos. Para isso, os corpos geralmente eles tendem a absorver ou liberar energia na forma de energia térmica, né? Então, na termologia, a gente também vai entender as formas pelas quais essa energia que percorre os materiais, né, que é denominada energia térmica, ela muda de local ou como ela se propaga através de um meio. Então a gente vai estudar também o comportamento de alguns modelos teóricos de gás, que é um modelo inicial para que nós podemos entender como as moléculas elas se comportam a variações de temperatura e estado físico, né? E o gás ele vai ser considerado um gás perfeito. Dentre outras coisas, as relações existentes entre a energia térmica e a energia mecânica também são estudadas na termologia. Quando nós estudamos os fenômenos relacionados à termologia, geralmente aparece um parâmetro bastante importante, né, que é denominado a temperatura do sistema. Tá? A temperatura ela é capaz de definir o estado térmico do sistema físico estudado. Né? Então a gente inicia o estudo da termologia geralmente conceituando o que seria temperatura. Né? Aí depois, posteriormente, a gente estabelece os processos e regras usados para a medição, né, que são as escalas termométricas e os instrumentos de medida. Né? Então, conceituar temperatura para a termologia é um pré-requisito. Né? Então, a partir daí, nós começamos, é como se fosse o pontapé inicial para essa grande área de estudo que vai desaguar lá na frente na termodinâmica. Né? Então, a termologia, ela pode ser subdividida, né? Nós vimos que a termologia ela é uma grande área da física, que por sua vez pode ser subdividida em algumas pequenas áreas, que são a termometria, que vai estar relacionado ao estudo da temperatura e as escalas termométricas, a calorimetria, que já vai estar relacionado com as formas de calor, como quantificar o calor sensível, calor latente, a termodinâmica em si, ao estudo dos gases e as dilatações, né, que são as consequências da mudança de estado físico e mudança de temperatura. Né? Então, se nós observarmos essa primeira imagem, o que nós vemos? Né? Para um leigo, nós basicamente vemos um fogão, uma fonte de calor, né? E uma substância que provavelmente é água, entrando em estado de fervura ou ebulição, tá certo? Mas numa visão da termologia, né, nós podemos entender isso aqui como um processo de aquecimento de um material, no caso a água. Né? Então aqui nós temos uma fonte de calor que por sua vez está transferindo essa energia, chamada energia térmica, para o líquido que é a água, né? Que por sua vez está aumentando sua temperatura, ou seja, a agitação das moléculas da água agora são maiores, né? Então por isso que nós observamos o líquido sendo agitado. Então de fato a temperatura está relacionada com essa agitação. Né? Quem não observou nos últimos noticiários também, a notícia de que uma grande placa se desprendeu do Polo Norte, né? Então esse é um fenômeno que acontece quando você tem a ruptura de grandes geleiras. Né? Então pode ser estudado também
num viés da termodinâmica e da termologia, né? As variações de pressão, temperatura e condições termodinâmicas. O simples fato de uma roupa secar no varal também pode ser analisado e explicado pela termodinâmica e termologia, né? Ou até mesmo quem nunca viu aquele seu colega, vizinho ou amigo que trabalha com vendas de geralmente latinhas de cerveja ou água, né, colocando sal no gelo. Então aquilo ali faz com que a temperatura consiga ser baixada rapidamente, você consiga atingir uma temperatura ideal para o seu produto, né, para ser vendido. Então nós também temos uma das aplicações, né, da termodinâmica e da termologia, quando você trabalha com turbinas de escape a vapor, ou até mesmo quando você quer preparar e assar um bolo, né, você tem um envolvimento de energia em forma de calor, né, porque o bolo, no seu estado líquido, né, ele não é de fato comestível, né, você só vai conseguir comer ele quando de fato você conseguir assar. E para assar você precisa fornecer energia térmica, né, para que ele possa fermentar e cozinhar, né, os alimentos. Então, a termometria ela pode ser conceituada como o estudo da temperatura, tá? E os instrumentos de medida, que porventura, né, estão relacionados com as escalas termométricas, né, que são assuntos que mais caem nos vestibulares e concursos relacionados à termometria, né? São as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Mas o que de fato é a temperatura, né? Então, para conceituar a temperatura, eu já devo ter falado aqui no vídeo, ela é uma grandeza que vai caracterizar o estado térmico de um sistema físico, que por sua vez está definido com o grau de agitação molecular, ou seja, o quão as moléculas elas estão agitadas no sistema, né? Então a temperatura ela vai nos dizer sobre esse grau de agitação. É muito comum a gente ouvir, né, de uma forma empírica, as pessoas avaliarem o estado térmico de algum objeto, de um corpo, pela sensação de quente e frio, né? Você vai lá, pega e fala, tá frio, tá quente, né? Então até que ponto a gente pode confiar nessa afirmação, né, nessa sensação que nós temos? Então muitas vezes a gente tem diferentes observações de uma mesma situação, né? Mas que nem sempre essas sensações de quente e frio são de fato individuais, podem ser subjetivas, né? Depende do indivíduo, depende das condições a que ele está sujeito, né? Então pegamos aqui, por exemplo, o fato quando você segura numa colher, né? Uma colher de umas colheres comuns que nós temos na cozinha, né, de metal. Então nós seguramos na colher e nós percebemos que ela está um pouco gelada, né? Mas como? Se ela está no mesmo ambiente que eu. E aí se rapidamente esquecermos ela em cima ali da frigideira fazendo um ovo frito, você vai pegar e se queima, né? Então rapidamente ela aquece, né? E aí você diz que não, ela está quente, né? Então o que é que faz com que nós possamos afirmar que ela de fato está quente ou fria, né? O que é essa sensação, né? Que é a relação entre quente e frio, né? Então, quente e frio pode ser algo subjetivo. Então, depende quente para quem, né? Em relação a quê? Frio para quem em relação a quê? Então, você já deve ter visto alguém dizer, tá muito frio hoje, e você ali sentindo calor, né? Então, por exemplo, uma pessoa que corre, para do seu lado e fala, tá muito quente, tá muito quente. Lógico, né? Ele estava fazendo atividade física, liberando aquela energia toda, e consequentemente ele tem uma sensação de estar mais quente do que você, né? Então é nessa linha de raciocínio que nós precisamos entender que a temperatura é algo relativo, né? Mas que de fato mede uma característica física que está relacionada à propriedade de agitação molecular. Então, por exemplo, a gente pode ter
dois recipientes, um gás mais frio e um gás mais quente, né? Já que a temperatura está relacionada à agitação das moléculas, então essas moléculas desse gás, considerado ideal, em média essas moléculas têm a velocidade em módulo constante e iguais, e essas outras aqui também, né? Mas que essas velocidades aqui são maiores do que essa, pois a temperatura desse gás aqui é considerada maior do que a temperatura desse, né? Então a temperatura vai estar relacionada com essa agitação, né? Com a velocidade média das moléculas que constituem o gás, né? Então eu proponho que nós observemos uma simulação simples, né, para que a gente possa entender o que seria essa temperatura em termos de agitação, né? Então imaginemos que nós tenhamos um gás, aqui algumas partículas dentro dessa caixa que vai conter um certo gás a uma certa temperatura. Então o gás ele é constituído aqui de algumas moléculas, tá legal? Então vamos supor que ele tem uma certa temperatura, vamos supor aqui 300K, eu ainda não sei quanto é 300K, mas vamos dizer que é 300K. Então se eu começar a aquecer esse gás, essa temperatura começa a aumentar. O que está acontecendo com essas moléculas? Perceba que elas começam a se agitar mais, ficar mais agitadas. Então a velocidade média dos constituintes do gás está aumentando, né? Então quer dizer que isso significa que a agitação aumenta, logo a temperatura aumenta, né? E se eu começar a resfriar, então perceba que essas moléculas elas vão ficando mais lentas, mais calminhas e tem a tendência de ficar paradinhas, tá vendo? Então eu trouxe essa simulação só para que a gente possa associar a agitação com a temperatura, tá legal? Voltando, o próximo passo é a gente entender o que acontece quando dois copos atingem a mesma temperatura. Então, por exemplo, eu dei o caso em que uma pessoa corre e fica do seu lado. Ele ali está muito quente, né? Mas com o tempo, essa pessoa ela vai começar a se sentir melhor, né? Mais frio. E você, obviamente, vai sentir aquele calor que ele está passando para você, né? É um incômodo, né? Então, esse processo que ocorre significa que alguma energia está passando de um corpo para o outro, né? No caso do seu colega mais quente, né? Para você, até que essas temperaturas elas tendem a estar no mesmo patamar, ou seja, a mesma agitação, que é o caso do equilíbrio térmico, tá legal? Vamos supor que um assado recém-saído do forno e um refrigerante de uma geladeira sejam colocados sobre uma mesa, tá legal? Depois de alguns minutos, nós observamos o quê? Que ambos atingem a temperatura do ambiente que eles são colocados. Então assim o assado esfriou e o refrigerante esquentou, né? Que não é o que nós queremos. Nós queremos que o assado permaneça quente, né? E o refrigerante permaneça gelado, claro, obviamente. Então nós não podemos esperar tanto tempo. Motivo pelo qual nossa mãe, né, ou quem convida a gente para esse jantar, né, insiste tanto para que a gente possa ir logo enquanto o jantar está posto, né? O jantar já está na mesa, então vamos jantar. Então para que essas condições termodinâmicas sejam satisfeitas, né, sejam ideais para o jantar. Então dessa observação desses fenômenos da natureza, a gente pode concluir que os corpos eles são colocados em um mesmo meio, tá? Sempre que possível, e eles tendem espontaneamente a atingir o mesmo patamar térmico, ou seja, o mesmo estado térmico, que é o que nós vamos chamar de equilíbrio térmico, né? Então, esses corpos que são ditos mais quentes, eles fornecem parte dessa energia de agitação das suas partículas para os mais frios. Então, essa é uma tendência espontânea, né? Então, assim, os mais quentes, eles esfriam os mais frios, que esquentam, né? Até que seus estados térmicos, ou seja, suas temperaturas, fiquem iguais. Então aí a gente diz que o equilíbrio térmico ele foi atingido. Então vamos conceituar, né?
o equilíbrio térmico, como dois ou mais sistemas físicos, quando estão em equilíbrio térmico, eles atingem de fato a mesma temperatura, ou seja, suas temperaturas eles serão iguais. Então, um exemplo prático é quando você mistura água quente com água fria, você quer obter aquela águazinha morna, né? Ou para fazer as unhas dos pés, ou para tomar um banho num dia gelado. Enfim, as partículas da água quente, elas fornecem essa energia de agitação para as partículas da água fria, que vão esfriar. Aliás, que esfriam, né? Então, ao receber essa energia, as partículas de água fria, elas esquentam. Então, essa troca de energia, ela é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, o motivo pelo qual você coloca um copo de gelo em cima da mesa e espera. Se for num dia assim, bem quente, né? Então, muito em breve você volta lá e você, olha, mágica, né? Aparece água no lugar do gelo. Então, de fato, ali aquela água, ela deve estar em torno da temperatura ambiente, porque o sistema atingiu o equilíbrio térmico, né? Então, quem esquentou quem? O ambiente estava mais quente, forneceu calor para o gelo que estava mais frio, né? Então, o gelo começou a esquentar e atingiu mesmo a temperatura do ambiente. Então é isso, né? São os fenômenos relacionados à termologia. Então essa foi uma aula introdutória à termologia e eu espero vocês aí para as demais aulas que vão envolver a termodinâmica, as escalas termométricas, os instrumentos de medida, enfim, tem muita coisa bacana para a gente explorar nessa área aí, tá legal? Então curtem esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, futuramente a gente se encontra. Um abraço.